Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é quinta-feira, dia 21 de junho. Gostaria de compartilhar com você sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15, em que Jesus diz aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Nosso Deus é nosso Paizinho. O nome mais adequado ao Deus que reina, o nome mais sábio da teologia definitiva, o nome que exalta a transcendência da divindade e a revela próxima a nós e imanente como fonte de nossa vida, o nome que Jesus acendeu sobre o mundo e entregou às almas em busca de uma linguagem para dirigir-se a Deus, é o docíssimo, humaníssimo e sublime nome de Pai. A religião nova nasce daqui. Pai nosso que estais nos céus, um novo modo de ser nasce daqui. Sejais perfeitos como vosso Pai é perfeito, dizia o Papa Paulo VI. De todas as revoluções do Evangelho, a mais profunda e a mais radical é a revelação de Deus como Pai. E, consequentemente, Deus como amor, como Pai mais carinhoso e entranhável. Estamos ainda no Sermão da Montanha, exatamente o contexto do capítulo 5 de Mateus, onde podemos encontrar vários ensinamentos fundamentais de Jesus para nós, seus seguidores. No Evangelho de hoje, Jesus nos dá seu conselho sobre oração. Rezar significa abrir-se para Deus. Nossa vida não pode estar centrada em nós mesmos ou só nas coisas deste mundo. Rezar é saber escutar a palavra daquele que é maior do que nosso cérebro e dirigir-lhe pessoal e comunitariamente nossa palavra de louvor e de súplica com confiança de filhos. A oração é mais do que recitar umas fórmulas, é sobretudo uma convicção íntima de que Deus é nosso Pai e que quer nosso bem. A oração nos situa diante de Deus e nos faz reconhecer tal como somos, já que somos criados à imagem de Deus. A oração vai nos descobrindo o que temos de ser em cada momento. A oração nos humaniza, faz-nos mais humanos, mais criaturas e não criadores. Se não rezarmos, é impossível que nos conheçamos a fundo, porque não saberemos o que poderíamos ser, não saberemos até onde vamos. A oração nos possibilita dizermos em profundidade o que somos, o que pensamos e o que vivemos e para onde vamos. No texto do Evangelho anterior, o aspecto individual da oração é destacado com a advertência sobre o perigo de exibicionismo. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Na prática de Jesus, a oração individual e a oração comunitária são da mesma importância. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, diz Jesus para nós. De todas as revoluções do Evangelho, a mais profunda e a mais radical é a revelação de Deus como Pai, consequentemente Deus como amor, como Pai mais carinhoso e entranhável. Como já disse, a tradução mais fiel da palavra Abá não é simplesmente pai, e sim papaizinho.
Qualquer pai sabe muito bem como se sente ao ouvir o apelido papaizinho ou paizinho. E qualquer filho sabe muito bem como se sente ao chamar seu pai de paizinho. Só pode ser uma grande intimidade e ternura ao ensinar seus discípulos a chamarem Deus como Pai na oração. Jesus quer enfatizar a simplicidade, a proximidade, a ternura e a familiaridade. A palavra pai é algo que tem a ver com a família, a intimidade e a informalidade. O Pai Nosso não é uma simples oração, apesar de ser breve. O Pai Nosso é uma síntese de tudo que Jesus viveu e sentiu a propósito de Deus, do mundo e de seus discípulos. Chamar Deus de Pai é algo insólito, inimaginável, que expressa a máxima confiança, proximidade e ternura. Jesus quer nos dizer que Deus é o nosso Pai, que está sempre ao nosso lado, cheio de cuidados e ternura para cada um de seus filhos e filhas. Com a palavra Pai, abre-se um mundo novo nas relações de Deus para com o homem. A vida cristã está banhada de alegria, pois sabemos que somos filhos e filhas de Deus, independentemente de nossa situação e de nosso modo de viver. Além do mais, ao chamar Deus de Pai, precisamos estar conscientes de que precisamos viver como irmãos e irmãs. Como recorda São Tomás de Aquino, ao dizermos Pai, recordemos duas obrigações que temos para com os semelhantes. Primeiro, devemos amá-los, porque são nossos irmãos, pelo fato de serem filhos de Deus. E segundo, devemos reverenciá-los, tratando-os como filhos de Deus. Rezar o Pai Nosso é seguir Jesus Cristo, aprendendo dele a maneira de viver, de escolher e também o modo de enfrentar a morte, aos quais são as razões profundas, as raízes da própria existência. Dizer Pai nos torna disponíveis, enche-nos de confiança, facilita a nossa entrega, pois estamos certos de sermos ouvidos, e isto nos permite superar as barreiras do medo e da incerteza. Dizer Pai significa que eu devo me comportar como filho diante dele e como irmão diante dos outros, pois eu sou irmão de muitos outros irmãos. Dizer Pai faz nascer a certeza de que somos amados, isto é, nos leva a um ato de inteiro abandono em Deus. Quem chama Deus de Paizinho, Abá, jamais pode perder a expectativa na vida apesar dos problemas e da idade avançada. Em Deus Pai, sempre ganhamos novas perspectivas e o maior horizonte na nossa frente, pois Deus Pai está nos nossos olhos para podermos ver muito além da visão humana. O Pai Nosso é o modelo de oração que Jesus nos ensina. Primeiro, esta oração nos faz pensar em Deus, que é nosso Pai, seu nome, seu reino, sua vontade. Jesus quer que estejamos em sintonia com Deus, nosso Pai. Logo em seguida, passa para as nossas necessidades que devemos pedir ao Pai: o pão de cada dia, o perdão de nossas faltas, a força para não cair em tentação e vencer o mal. Trata-se de uma oração de uma espiritualidade equilibrada, e esta oração confirma nossa condição de filhos para Deus e também nossa condição de irmãos dos demais, dispostos a perdoar, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Diante de um mundo que prescinde de Deus, Jesus propõe como primeira petição, como ideal supremo do discípulo, o desejo da glória de Deus. Santificado seja o vosso nome. Nessa petição situa Deus acima de tudo e de todos, exalta a sua majestade e deseja que seja proclamada a sua glória. Diante de um mundo onde predomina o ódio, a violência, a vingança, a crueldade, Jesus pede que seja instaurado o reino de Deus, o reino de justiça, de amor, de compaixão, de paz, de fraternidade, onde um cuida do outro, pois o outro é o Filho de Deus e por isso é meu irmão. Só assim será instaurado o reino de Deus nesta terra. E como uma comunidade de irmãos, filhos do mesmo Pai Celeste, os seguidores de Jesus precisam diariamente do pão que sustenta a vida, pois a vida é sagrada, do perdão mútuo, pois todos são pessoas com suas limitações e fraquezas.
e da ajuda de Deus para manter-se firmes. Por isso, a partir da dimensão comunitária do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso é um convite para estabelecermos com Deus uma relação de confiança e intimidade e uma relação de fraternidade com os demais, com uma disposição constante de perdão. Que essa reflexão sobre o Evangelho de hoje possa ajudá-lo, ajudá-la a viver a palavra de Deus durante esse dia. Reze o Pai Nosso. Um forte abraço a você e fique na paz.